Fala galera, hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas que eu conversei com um aluno meu, tá? Eu sou personal trainer, então eu tenho contato com várias pessoas durante o meu dia e muitas das conversas que surgem no meu dia eu trago para cá em formato de vídeo, né? Em formato de aula. Claro, sempre baseado em evidência ou em vivência, tá? São as duas coisas que eu aplico. Ou eu vivi ou eu estudei. Então, olha só, que eu quero falar para vocês. O vídeo de hoje é sobre futuro, tá? Por quê? Pouco tempo atrás eu passei por um momento ruim e nesse momento ruim eu acabei me enterrando na minha zona de conforto. Me enterrando. Eu ganhei 8 quilos, eu não tinha vontade de treinar, eu não tinha vontade de correr, eu não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de lutar, não tinha vontade de fazer nada, cara. Eu só queria ficar de boa. Eu não queria nem trabalhar mais. Entende? E quando esse sentimento tomou conta de mim, eu demorei um pouco para perceber aonde eu estava, né? Que eu não estava bem, que eu estava num lugar onde eu nunca estive. Sempre fui um cara muito ativo, sempre gostei de trabalhar, sempre... Bom, eu não foi sempre que eu gostei de estudar, mas eu amo estudar educação física, esporte, neurociência, até um pouco de psicologia, eu adoro estudar isso. São assuntos que eu me interesso. E naquele momento nada mais fazia sentido para mim. E foi aí que eu me toquei que eu ainda tinha o sonho de ser ultramaratonista, eu ainda tinha o sonho de ser triatleta, eu ainda tinha o sonho de ser uma referência regional, estadual, mundial, sei lá. Mas eu tenho o sonho, né? Um sonho de ser uma referência dentro do esporte amador, não apenas com performance, ou não necessariamente com performance, mas sim com vivência, com bagagem, entende? Mostrar para as pessoas o que eu passei e como chegar, né, até o lugar que eu pretendo estar. Lógico que hoje eu não sou essa pessoa, estou iniciando, e isso é para daqui a 5, 10 anos talvez, tá? Mas aonde eu quero chegar? Eu percebi que eu tinha os mesmos sonhos, mas que eu não estava mais fazendo nada. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso estudar, eu preciso treinar, eu preciso viver, velho. Entende? Eu tenho que botar em prática. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Se tu ficar esperando o momento certo para fazer as coisas, tu não vai fazer, cara. O poder é agora, tua força é agora. O passado já foi, o presente não tá aqui, o futuro não tá aqui e tu só tem o teu presente, cara. Então esse é o momento de fazer as coisas. E eu falei isso pra mim mesmo. Eu pensei pra mim, cara, é agora que eu tenho que subir a montanha, é agora que eu preciso subir degrau por degrau até chegar na pessoa que eu quero me tornar. E como fazer isso? Simplesmente começando pequeno, um passo de cada vez, um dia de cada vez, um treino de cada vez, uma refeição de cada vez, e eu fui indo devagarinho. Então, eu não voltei a ser ativo, hoje eu sou ativo pra caralho, tá? Vou fazer a maratona no final de semana, daqui a alguns meses vou fazer uma ultramaratona e tô me sentindo bem, tô preparado, perdi os 8 quilos que eu tinha ganhado e, cara, eu comecei devagar, então, eu tive compulsões alimentares ainda no decorrer do processo, mas eu comecei a cuidar um pouco da alimentação, voltei a treinar, não da mesma forma que eu treinava antes, voltei a treinar devagarinho, e eu fui indo passo a passo e cada dia eu subia um degrau e continuo fazendo isso. Hoje eu sou cada dia mais perto da pessoa que eu quero me tornar daqui a 5, 10 anos. E assim, o que eu faço para isso acontecer? Eu estudo, eu trabalho, eu treino, eu reflito, eu me olho. E onde estava o problema? O problema estava em mim mesmo. Eu era o problema. Então assim, ó, primeira coisa que eu vou dizer para vocês: olhe pro espelho e enxergue o problema. Se tu não tá emagrecendo, a culpa não é
das pessoas que te trazem comida. A culpa não é da tua mãe que faz a comida que faz fritura. A culpa não é... Cara, a culpa é tua, velho. Tu que come muito, tu que não tá treinando, tu que continua bebendo, tá? Então, assim, o cara que me fala que quer mudar de vida e todo final de semana ele toma um fogo, tu não quer mudar de vida, velho. Ou até tu gostaria de mudar, mas tu não quer. Porque quem quer faz acontecer. Eu tenho alunos meus que vêm toda semana e me falam: essa semana vai ser diferente. Essa semana eu vou mudar, vou vir treinar, os caralho e tal. Chega na sexta-feira, eu puxo a conversa com eles e eles me falam: essa semana não deu. E aí? Até quando? Até quando, cara? Só que não adianta tu querer mudar. Ninguém dorme uma pessoa normal e acorda uma pessoa de alta performance ou alto rendimento. Ou tu não dorme uma pessoa sedentária ou uma pessoa que não estuda, uma pessoa que não lê, uma pessoa que não faz nada. E no outro dia tu acorda e tu começa a treinar, estudar e ler um livro e não sei o que, e vai não sei o que. Cara, ninguém faz isso, cara. Então assim, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, uma hora de cada vez, um dia de cada vez e tudo vai dar certo. E aí chega no ponto que eu queria chegar. A primeira coisa que eu quero falar é uma frase que eu ouvi numa palestra do Clóvis de Barros Filho. Ele não falou com essas palavras, eu vou simplificar. Mas ele falou uma coisa que é mais ou menos assim: uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida em constante evolução. Lógico que ninguém evolui o tempo inteiro. Às vezes a gente dá um passo para trás, sofre uma queda, mas depois volta a subir o degrauzinho. Cara, isso me tocou, eu achei muito boa essa frase. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida em constante evolução. E a outra coisa, é uma coisa que eu li, que eu queria falar para vocês, é uma coisa que eu li e no começo não fez sentido, mas quando eu parei para refletir sobre essa frase, é uma frase muito verdadeira. Eu li num livro, um livro sobre como se comunicar e falar com pessoas, eu vi uma frase que era mais ou menos assim: finja até se tornar. No começo eu li aquilo e achei meio fingir, cara, eu não sou falso, né? Não, foi isso que me veio na cabeça na hora. Depois o livro explica o que ele quer dizer com isso. Quando tu finge uma coisa por muito tempo, tu se torna ela, tá? Então, uma pessoa que é alcoólatra, vou pegar um exemplo aleatório. Uma pessoa que é alcoólatra e ela começa a trabalhar na cabeça dela que ela não vai mais beber. Ela vai ter que fingir muitas vezes que ela não quer beber, 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 até realmente ela não querer beber. Eu vou pegar o meu exemplo agora. Não queria mais correr. Há 3 meses atrás eu não queria mais correr. Eu tinha o sonho de ser ultramaratonista, de ser triatleta, eu tenho esse sonho, eu vou realizar. Mas há 3 meses atrás eu não queria mais correr. Não queria mais correr, cara. Eu tava enfiado na minha zona de conforto. O que eu fiz? Eu comecei a pensar no sonho que eu tinha e eu comecei a fingir que depois que eu li isso nesse livro, eu comecei a fingir que eu queria ir correr. Não, eu quero correr. Eu vou ir correr. Bah, hoje eu tô com vontade de correr. Eu comecei a me falar isso na minha cabeça. Eu olhava pra fora assim, sol, calor. Hoje o dia tá bom pra correr. Hoje tá bom. Eu fui, forçando a minha mente a sair dessa zona de conforto, a entender. E cara, hoje, se eu ficar 3 dias sem correr, eu acho que eu vou morrer, velho. Eu preciso correr, cara. Correr pra mim é uma meditação, faz parte de quem eu sou, é um negócio que tá dentro de mim, tá dentro da minha personalidade. E então assim, fingir, se for pra uma coisa boa, é necessário, né? Se hoje tu quer uma pessoa que é obesa, ela tem que fingir que ela não é obesa. Ela precisa fingir na cabeça dela que ela não come tanto. Ela vai fingir que ela é uma pessoa saudável.
Vai fingir, vai fingir, vai fingir, vai fingir, vai fingir e vai chegar num ponto que ela vai se tornar uma pessoa saudável. Entende? Entende como isso é muito louco? Pra mim, foi muito louco quando eu li aquela frase. E um exemplo que o livro dá, que é muito legal, é o seguinte. Tu tá andando com a tua namorada e aí tu passa por uma situação de assalto. E aí tu tá com medo. Mas o que tu faz? Tu coloca a tua namorada atrás de ti e daí tu finge que tu tem coragem. Tu finge que tu é corajoso. Tu fala, não, velho, minha mulher tá aqui, eu vou te entregar a carteira o que tu quiser, mas a minha mulher tá, eu vou cuidar dela, vou proteger ela, tá? Tu finge que tu tem coragem, enfrenta o medo. O que aconteceu nesse exato momento? Tu teve coragem. Entendeu? Tu fingiu e teve. Aí, quando eu li isso, na época eu não entendi direito, comecei a refletir e comecei a analisar. E quando eu me peguei naquela situação, me lembrei disso. Veio na minha cabeça. Fingir até se tornar. Aí eu comecei, devagarinho, um pouquinho, a pouquinho, fingir e foi, velho. Então, cara, pra finalizar o vídeo, se tu quer ser uma pessoa diferente, eu não tô falando de personalidade, não tô falando de tu mudar completamente, tô falando, cara, se tu quer ser uma pessoa melhor do que tu é agora, melhor do que agora, pensa no agora. O que tu pode ser, o que tu pode fazer agora para ser melhor do que agora? Essa é realmente a questão, entendeu? Porque não adianta tu pensar, daqui a 15 dias eu vou fazer tal coisa, daqui a um mês eu vou fazer tal coisa, daqui a um ano eu vou estar melhor financeiramente e vou fazer tal coisa. Cara, começa com o que tu tem e começa. Finge até se tornar. E tenha uma vida que vale a pena viver. Que é uma vida com constante evolução. É isso que eu queria falar para vocês. Valeu por ter assistido até aqui. Ficou um pouco longo, mas é isso aí. Valeu!